Fala galera, beleza? Aqui é o professor Lucas e sejam bem-vindos a mais uma aula, na verdade, a última aula teórica do terceiro bimestre de Ecologia, certo? Nessa aula de hoje nós iremos tratar do tema da economia verde. Vamos entender um pouquinho desse conceito, na verdade, dessa linha econômica que é muito atual, está crescendo bastante o mundo afora, tá? E por conta disso também é muito discutido e cobrado em concursos públicos. Então, vamos lá. A economia verde, galera, primeiro nós temos que retomar, né, algo que veio lá daquela aula de desenvolvimento sustentável, de que progresso econômico é diferente de desenvolvimento. Ponto. Isso é uma coisa que ficará cada vez mais forte no mundo afora. Então, antigamente, né, quando você fala, o país está se desenvolvendo. Tá, mas o que é o desenvolver? Antigamente era estritamente crescer o PIB. Crescer o PIB, né? Fazer o PIB crescer aí 10%, 15% ao ano, não importa. A custo de quê? A custo de uma degradação social, muitas vezes, mas com certeza de uma degradação ambiental, que não levava a lugar nenhum, já que o PIB crescia, porém a população continuava pobre. Tá? Então, nós temos que ter uma nova ótica, um novo olhar sobre o que é desenvolver. E o desenvolver é quando você consegue manter um equilíbrio econômico, um equilíbrio social e um equilíbrio ambiental. Vide, por exemplo, o que aconteceu nessa ilha Nauru, localizada lá na Oceania, próxima à Austrália, que é uma ilha que por quase um século foi explorada demasiadamente para a extração do guano, né, que é uma rocha fosfática que eles fabricavam fertilizantes agrícolas, e que simplesmente chegou o um momento que o guano acabou, as multinacionais, as empresas estrangeiras saíram da ilha e deixaram para os seus moradores o quê? Pobreza, miséria e uma ilha destruída ambientalmente falando. Então não tem água limpa mais lá, não tem mais ecossistema lá. Resultado, até a água potável Nauru tem que importar da Austrália. Tá? Então isso só para mostrar que, embora tenha levado um progresso econômico, não levou desenvolvimento para a ilha. Hoje, o mundo e o mercado têm valorizado cada vez mais a questão das empresas que respeitam o meio ambiente, respeitam sobretudo o espaço em que elas ocupam. Tanto é que todo mundo já ouviu falar de bolsa de valores, nós temos o Bovespa, né, que hoje é Ibovespa, porque ela é eletrônica. No Bovespa nós temos uma bolsa de valores ambiental, que é o ISE. Só para a gente ver a importância, a relevância que isso já ganha, não é mais discurso acadêmico, não é mais discurso ambientalista, hoje é discurso econômico. E ISE é o quê? É uma bolsa de valores paralela apenas para as empresas que cumprem alguns pré-requisitos ambientais. E elas podem lançar os seus papéis nessa ISE e ganhar dinheiro com isso, a partir do momento que seus papéis são valorizados. E quando que seus papéis são valorizados? Quando essas empresas passam a fomentar cada vez mais o cuidado, o trato e o respeito ao meio ambiente. Né? E se a gente observar alguns dados do ISE, a gente percebe que investindo em ISE é muito vantajoso, porque como as empresas têm se preocupado muito com essa questão, com essa pegada ambiental, muitos títulos têm se valorizado, mais até do que o índice Bovespa. Mais do que o índice Bovespa. E sobre a economia verde, o Instituto Oxfam, muito conhecido no mundo afora por vários estudos sociais e ambientais, desenvolveu uma métrica que vai respaldar a economia verde. E como que se chama essa métrica? Se chama The Donut Theory, ou seja, a teoria da rosquinha. E como que seria essa teoria da rosquinha? Nós temos vários elementos que são importantes dentro da métrica ambiental. Por exemplo, se há perda de biodiversidade ou não. Vou aparecer maior aqui para vocês. Se há perda da biodiversidade ou não. Uso e mudança do solo. Né? Então, às vezes era uma área que era floresta e depois a floresta acabou virando pasto.
então isso aqui acaba perdendo. Mudança climática, uso de água potável, né? Então tem vários... destruição da camada de ozônio, então tem vários elementos aqui, galera, que está relacionado estritamente a elementos ambientais. E aqui nós temos uma outra célula que está relacionada a elementos sociais. Acesso à água, acesso à comida, acesso a suprimentos, educação, resiliência, trabalho, equidade de gênero, equidade social, saúde, energia, tá bem? Voz, no sentido de voz, é de representatividade. Então, junta esses dois elementos aqui e a gente vê se um país está em equilíbrio, ou se uma cidade está em equilíbrio, ou se uma região está em equilíbrio ou não, né? Então, nós teremos, por exemplo, os elementos sociais, em que nós vamos ter alguns pontos que são maiores, educação, por exemplo, acesso à água menor, equidade de gênero menor, e os ambientais. Então, nós temos os ambientais que chegam até o limite, percebam aqui, né? Por exemplo, destruição da camada de ozônio está dentro do limite aceitável. Uso e mudança da terra está dentro do limite aceitável. Agora, perda da biodiversidade, perceba que já extrapolou. Mudança climática, sobretudo emissão de gases, perceba que já extrapolou. Isso, em tese, serviria de respaldo para os países ou para os municípios para implementarem políticas públicas que resolvam esses problemas especificamente. Então perceba que a Oxfam ela gerou uma cartilha para os governantes. Né? Então os governantes eles teriam claramente quais são as áreas que ainda não estão em ritmo com o que nós desejamos, que é o equilíbrio, que é aquilo que é pregado, é aquilo que reza a cartilha da economia verde, tá? Que é o equilíbrio entre os elementos sociais, ambientais e econômicos, tá certo? E aí, nesse momento, galera, surge o evento Rio +20. Então, ele ocorreu em 2012, né? E possui esse nome justamente por comemorar os 20 anos da Rio 92, né? Ou da Eco 92, como a gente ouve por aí. Então, ocorreu também na cidade do Rio de Janeiro, chamou a atenção do mundo inteiro, nós tivemos participantes, delegados, representantes do mundo inteiro. Eu tive a oportunidade de participar dessa conferência, estive lá presente, e é uma coisa fora do comum, galera. Você encontra pessoas, políticos, empresários, ONGs, professores acadêmicos, cientistas assim de renome. É uma coisa assim que você consegue congregar tudo. Então não é um evento científico igual nós temos, né? Nos congressos científicos, simpósios de geografia física, não sei o quê. E só vão aparecer quem? Acadêmicos, professores e cientistas. Ponto. Não é um encontro da ONU onde só aparecem os presidentes, os secretários. Aqui você tem de tudo. Então você tem pessoas da vida pública, você tem pessoas da sociedade civil, nós temos representantes de ONGs, nós temos representantes de institutos de pesquisa, nós temos representantes de conselhos de classe, junta tudo, para discutir um ponto central, que é o meio ambiente. Isso ocorreu lá em 1992, na Rio 92, e isso ocorreu em 2012, há 8 anos atrás, na Rio +20. Tá certo? E quais foram os sobre meio ambiente, né? O que se discutiu especificamente sobre meio ambiente? Na Rio 92, o escopo era discutir a prática, a implementação do desenvolvimento sustentável a escalas de cidades, de municípios, de condados, certo? Daí que surgiu, inclusive, a Agenda 21. Já a Rio +20, a discussão sobre desenvolvimento sustentável, e isso ficou muito claro para quem participou dela, meio que estava superada. Né? Eu pouco ouvi falar, nas discussões que eu participei lá, nas mesas de debate e tal, eu pouco ouvi falar de desenvolvimento sustentável. O que mais se falou foram os dois principais eixos: governança global e economia verde.
Tá? Então, sobre governança global, seria basicamente, né, tratar o meio ambiente dentro de um olhar do todo. Qual que é a nossa terra? Qual que é a nossa casa? É o Brasil? Não. É o continente americano? Não. É a terra. Então, já se chega a um consenso de que todos os problemas ambientais, seja ele dos Estados Unidos, da China, da Rússia, no Pantanal, todos eles são de responsabilidade de quem vive nessa casa, que é o planeta Terra. Portanto, os Estados Unidos, a França, não pode virar as costas para o desmatamento na Amazônia. Assim como o Brasil não pode virar as costas para a poluição do ar que ocorre na Índia. Assim como o presidente da Nigéria não pode virar as costas para os problemas ambientais que a Rússia causa, sobretudo chuva ácida. Então isso tudo é um problema de todos, porque todos nós somos afetados, já que atinge a nossa casa, que é o planeta Terra. Então, em linhas gerais, galera, é óbvio que tem alguma profundidade nisso, né? Mas em linhas gerais, a governança global seria isso, tá certo? E aí vamos falar sobre... Ah, tá. Ainda sobre a governança global, quem que seria o grande responsável em coordenar isso? Porque não adianta, né, cada país ficar falando uma coisa que eles acabam levando para o lado pessoal e pode provocar até conflitos e tal. Então, teria que se criar um organismo responsável pela fiscalização, pela orientação e por políticas públicas em âmbito global. Então, nós não teríamos, por exemplo, leis ambientais do Brasil. Nós teríamos leis ambientais do mundo inteiro. Algo parecido com o que nós já tivemos experiências anteriores, como, por exemplo, o Protocolo de Quioto, de 97, ou o mais atual, que é o Acordo de Paris, de 2015, tá certo? E além disso, nós temos um fundo financeiro de amparo aos países pobres que possuem problemas ambientais e que, pela própria pobreza do país, a solução do problema ambiental é um pouco mais complicada. Tá? Isso poderíamos colocar como exemplo o Brasil, nós poderíamos colocar como exemplo Guiné-Bissau, Gâmbia, Moçambique, Angola, países da Oceania, então não entraria apenas o Brasil. Então seria a criação de um fundo financeiro, tipo um FMI ambiental. Todos os países dariam a sua cota, a sua contribuição. Lógico que os países mais ricos pagariam mais, países mais pobres contribuiriam menos, por uma questão de equidade, né? E os países pobres que seriam ajudados por esse fundo, eles teriam que se comprometer a preservar os seus remanescentes ambientais, né? Os seus fatores ambientais. Água, vegetação, mangues, esses fatores ambientais aí, tá certo? Mas isso parece que não avançou muito ainda, e essa era a principal bandeira do Brasil. Lá, tudo bem, vocês querem que nós preservemos a Amazônia, nós iremos preservar, só que isso tem um custo. E quem vai bancar isso? Aí seria esse fundo financeiro ambiental. Tá claro, galera? Isso aí é bem legal, né? Entra numa discussão bem atual, inclusive. Certo? Agora sobre a economia verde. A economia verde eu ouvi de muitos pesquisadores, muitos diretores de ONG, que seria um termo que viria a substituir o desenvolvimento sustentável. Né? Inclusive, muitos pregaram assim, falou, esse aqui é o fim do desenvolvimento sustentável e o início da economia verde. Outros já falavam que a economia verde, na verdade, seria um mecanismo para se chegar ao desenvolvimento sustentável. Então seria uma modus operandi, uma forma de se fazer o desenvolvimento sustentável. Qual que é a lógica da economia verde? A lógica é que nós vamos manter o nosso sistema, o capitalismo permanece, o consumo permanece, a extração dos recursos naturais permanece, extração de petróleo, extração dos minerais, a extração da madeira, da água, continua. Porém, nós vamos entrar com a ciência por trás disso, porque antes o que vigorava era a lei da economia,
certo? Agora vai entrar uma outra lei, que é a lei da capacidade de suporte dos sistemas naturais. E aí por isso precisa ter a ciência por trás. Então, para cada área que nós temos de extração de recurso natural ou de geração de lixo e tal, nós temos um estudo falando, ó, aqui a natureza ela comporta que seja explorado até tal ponto. Acima disso, a natureza não consegue mais assimilar o impacto. Ela não consegue mais eliminar esse próprio impacto. Então nós não podemos chegar nesse ponto. Então nós iremos explorar os recursos até o limite da capacidade de suporte dos sistemas naturais, do próprio meio ambiente. Certo? E quem iria viabilizar isso seriam os governos. Então a economia verde é um sistema que a própria economia iria dar prosseguimento, mas quem iniciaria seriam os próprios governos. Né? Por que isso, galera? Porque eles pensaram que quem causa a principal degradação ambiental? É a própria economia. É a própria economia. Já que não tem como acabar com a economia, porque a economia está relacionada a vários elementos, sociais inclusive, então o que nós temos que fazer? Nós temos que mudar a forma de se pensar a economia. E se eu conseguir alcançar esse objetivo, que é tornar uma economia mais humana, uma economia que respeite a capacidade de suporte dos sistemas naturais, pronto. Pelo menos 90% do problema já está resolvido. Certo? Então, a economia verde seria uma economia diferente da economia atual, em oposição à economia atual. E a economia atual é uma economia suja, uma economia estritamente voltada ao mercado, que não pensa nos sistemas naturais, que não pensa no amanhã, pensa no tirar agora e acumular o capital agora, que é a economia marrom. Bem? Então a economia verde seria um modus operandi oposto à economia atual, que é a economia marrom. Engloba 3 dimensões. Então como que nós faríamos isso? A primeira é a transição da matriz energética. Basicamente, hoje, o mundo tira energia do petróleo, do carvão e do gás natural. Ou seja, as piores fontes de energia que existem. As piores no sentido ambiental. Tá? Então, mudar. Passaríamos da dependência de energia suja, de energia fóssil, de energia não renovável, para uma energia limpa, uma energia renovável, energia verde. Então, ao invés de produzir energia queimando carvão, queimando petróleo, por que nós não vamos gerar energia a partir da hidroeletricidade? Uma energia limpa. Ah, mas a hidroeletricidade gera impacto, porque tem que construir hidrelétrica. Isso causa um impacto muito grande. Sim, mas ainda assim já é menor do que energia a carvão, as termoelétricas. Mas a gente não pode parar por aí. E aí que entra um fator muito interessante da economia verde, que é sempre inovar. Ela não estaciona. Olha que vergonhoso, galera. A gente produz energia com carvão, e até hoje produzimos, hein? Estados Unidos, Inglaterra, Rússia. Até hoje produz energia a partir de queimando carvão mineral. Isso já tem 150 anos. É vergonhoso, praticamente o homem das cavernas isso aqui. A economia verde é totalmente oposta a isso, ela tem que sempre se reinventar, se inovar, tá? Então chegamos na hidroeletricidade, beleza. Para por aí? Não. Porque eu sei que a hidroeletricidade também gera impacto. Então vou tentar amenizar. Como? Vou gerar fonte de energia mais limpa ainda. Pode ser painel solar, né, a célula fotovoltaica. Pode ser energia eólica, a partir dos aerogeradores. E não paro por aqui. Depois dos aerogeradores, que eu sei que gera impacto também, eu vou desenvolver uma outra forma de geração de energia. E essa é a lógica da economia verde. Inovar. Tá? E a inovação não é para ficar mais bonitinho, não é para ostentar status. A inovação sempre tem por objetivo acarretar no menor impacto possível. Segundo, então lá, primeiro, gerar energia limpa. Segundo, reduzir o consumo de energia. Porque não adianta gerar energia limpa e a humanidade continuar demandando um monte de energia que vai chegar um momento que a gente vai ter que produzir energia de modo sujo, né? Energia marrom de novo. Então tem que se tornar eficiente o uso da energia. Eficiência a partir do uso racional e a partir de tecnologias de otimização.
Então, antigamente, galera, muitos vão se lembrar como que era a iluminação das casas, das ruas. Essas lâmpadas antigas, que, né, que às vezes tem na casa da avó ainda, que é a lâmpada incandescente, uma lâmpada extremamente ineficiente, ela gera mais calor do que luz, por isso que gasta muita energia. Ela é boa para estufa, péssimo para iluminar o ambiente. Depois substituímos a lâmpada incandescente por lâmpadas fluorescentes e lâmpadas eletrônicas, que é o que nós temos ainda aí, né? Depois isso já ficou ultrapassado, né? As lâmpadas eletrônicas já são coisa do passado. Agora nós temos a lâmpada LED, que economiza uma barbaridade de energia e dura muito mais, ou seja, gera menos lixo, menos resíduo. E podemos parar por aí? Não. Lembra do princípio da economia verde? A inovação deve ser constante. E vai surgir uma outra tecnologia aí, né, dentro de poucos anos, que vai substituir a lâmpada LED. E nós vamos melhorando a eficiência. Produtos que durem cada vez mais e que consumam menos energia. Tá? E sobre o consumo consciente e eficiência energética, nós temos esses selos. Toda vez que você vai comprar um produto, um eletrodoméstico, por exemplo, tem esse selo, né, que é o selo de eficiência energética. E qual deve ser nosso objetivo? Comprar sempre produtos, geladeira, fogão, ar-condicionado, ventilador, mas que seja eficiência A, que são os produtos que geram o mesmo resultado final, consumindo menos energia. Essa é a lógica, certo? Inclusive carros. Quando você vai comprar um carro novo, tá lá no para-brisa eficiência energética de um carro, tá? E no caso dos carros antigos, né, que é motor a combustão, a eficiência energética está na quantidade de combustível que ele gasta para andar 1 km. Ou melhor, quantos quilômetros o carro consegue andar com 1 litro e qual que é a quantidade de dióxido de carbono que esse carro emite para a atmosfera para cada quilômetro rodado, certo? Se você comprar carro elétrico, aí vai ser a quantidade de energia elétrica que esse carro consome por cada quilômetro rodado. Então, uma coisa que está muito longe da realidade brasileira, só que está muito atual, muito presente na realidade em muitos países, são os carros elétricos, né? Que ainda não chegaram no Brasil, mas se você for para a China, for para a Europa, for para os Estados Unidos, isso já é extremamente comum. Tá? O carro elétrico, ele está dentro da métrica da economia verde. E eu lembro muito, muito mesmo, de ouvir lá em 2012, lá na Rio Mais 20, de que em 2020, né, ou seja, 8 anos depois, quase não teríamos mais carros antigos, carros movidos a álcool ou a gasolina, que seriam todos carros elétricos. A Europa fez o papel de casa. O Brasil não cumpriu o papel, o dever de casa. Tá? E aqui nós temos alguns exemplos sobre isso aqui. E terceiro elemento da economia verde, maior conhecimento e uso consciente dos recursos naturais. Né? Sobre isso, por exemplo, galera, valorização das políticas de uso e conservação dentro da capacidade de suporte, que eu já comentei com vocês, e a valorização, no caso do Brasil, da floresta em pé. A floresta em pé, ela deve valer muito mais do que a floresta derrubada. Né? Então, criar um mecanismo a partir de políticas públicas que faça com que a preservação da floresta possua mais valor monetário, mais valor financeiro do que um cara que vai lá com um correntão, com fogo e derruba toda a floresta. Né? Aí com certeza ele vai pensar 2 vezes antes de derrubar a floresta. Tá certo? Isso vai ser uma forma de preservação induzida pela própria economia. E pode ser, por exemplo, pelo extrativismo. Né? O extrativismo vegetal aliado à conservação, a produção silvoagricultura. Então eu tenho agricultura debaixo da floresta, isso já acontece no noroeste do Paraná com café. Tem gente que planta café debaixo da floresta e vai super bem o café. Né? O café é sombreado. Ou então a partir de premiações para quem preserva, né? As premiações podem chegar a milhares de dólares, ou a partir do chamado crédito de carbono, certo? Isso é lógico, galera, nós temos que capitalizar, né? Tornar então a preservação valendo algo. Então a preservação não é simplesmente você deixar uma área lá e não ganhar nada com ela. Pelo contrário, a economia verde preza
que os governos gerem um mecanismo de compensação para quem preserva. Tá? Então, hoje, seria interessante de tal forma que quem preservasse ganharia mais dinheiro do que quem está queimando, quem está desmatando, quem está fazendo garimpo e assim por diante. Tá? Basicamente seria isso. Mas temos que pensar também numa outra questão, que é a questão do consumo. O consumo consciente. Opa! Consumo consciente. Uma das coisas que levam à degradação ambiental e ao uso exacerbado dos recursos naturais é que vivemos em uma sociedade de consumo, onde o consumir acaba tampando os buracos da nossa angústia, acaba, de certa forma, passando por cima de depressão. Tem gente que tem crise de depressão e só consegue resolver a crise de depressão comprando algo, né? Então, o próprio vazio da existência nosso, muitas vezes, é tampado com as compras. Mas isso aí é como se fosse uma droga. Logo passa e você tem que comprar mais, aí logo passa e tem que comprar mais, e assim você gera aquela roda infinita do consumo e que não leva a lugar nenhum. Leva a uma visão deturpada da realidade, onde o ter passa a ser mais importante do que o ser, certo? E isso é desigual, porque você vê, por exemplo, que um americano é um cidadão que mais consome no mundo. Só para você ter ideia, se todo mundo no planeta tivesse o mesmo padrão de consumo que um americano, que é comprar coisa por comprar, seria necessário 5 planetas Terras e meio. Fica estranho, 5 planetas Terra e meio. Por quê? Porque nós não temos recursos naturais suficientes. Tá? Se todo mundo consumisse o que um africano consome, um planeta seria mais do que suficiente. Ou que um asiático consome, um planeta seria suficiente. Certo? Então, nós temos que equilibrar essa balança do consumo. Basicamente, a perda, a destruição dos recursos naturais está em muito sob responsabilidade dos americanos e dos europeus, que consomem muito mais do que a capacidade de suporte do planeta de dar esses suprimentos. E chegamos na parte final, que está relacionado com a atividade. A atividade 2 desse bimestre, vocês deverão desenvolver um texto aí de 2 páginas, tá, aproximadamente, criando uma relação de proximidade ou de distanciamento entre o desenvolvimento sustentável e a economia verde. Eles são iguais, são diferentes, em que pontos eles são iguais, em quais pontos eles são diferentes, qual é melhor, qual é pior, qual será mais fácil de alcançar, qual estará mais distante de ser alcançado. Então vocês vão desenvolver um texto individualmente, certo? Traçando um paralelo de convergência ou divergência, vai muito da sua postura e da sua leitura, entre o desenvolvimento sustentável e a economia verde. Salvem isso em arquivos de texto, .doc ou .pdf, e postem no mural da nossa sala de aula do Google. Beleza, galera? Isso tudo vocês deverão entregar até o último domingo de setembro, dia 27 de setembro, daqui 15 dias, portanto. Beleza? Então é isso, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, valeu!